Vamos então falar sobre recursão com foco em projeto de algoritmos e também futuramente para a gente poder analisar os algoritmos que são recursivos. Recursão é uma ferramenta extremamente importante em diversos contextos, para diversas aplicações, e no caso de a gente tentar definir recursão, para a matemática, a gente pode definir como o ato de definir um objeto, geralmente uma função, em termos do próprio objeto. Então, se é uma função que é definida em termos dela mesma. Em computação, isso ocorre quando um dos passos de um algoritmo envolve a repetição desse mesmo algoritmo. Por exemplo, se eu tenho um procedimento qualquer que utiliza dessa ferramenta da recursão, a gente diz que aquele algoritmo ou aquele procedimento é um algoritmo recursivo, um procedimento recursivo. E também é dito recursivo qualquer objeto que seja resultado de um procedimento recursivo. Essa é a terminologia. É possível, por meio de recursão, obter um objeto ou sequências infinitas a partir de um componente finito. E essa é que é a parte interessante. Por exemplo, na matemática, o conjunto inteiro dos números naturais pode ser definido de maneira resumida por o seguinte: seja 0 um número natural. Então, se a gente estabelecer que 0 é um número natural, todo número natural n tem um sucessor n mais 1, que é também um número natural. Então, por onde a gente começa? Pelo zero. Então, eu tenho 0, n é igual a 0, 0 é um número natural, existe um n mais 1, 0 mais 1, que é um número natural. Então, eu consigo gerar uma sequência infinita a partir de uma definição simples. Em geral, e aí eu espero que vocês tenham lido o conto Martim e o Dragão, nas 3 partes. Em geral, a gente tem um cenário e que é um caso trivial ou caso base. No exemplo dos números naturais é o número 0. Então, o 0 é o caso base, é o trivial. Bom, eu tenho certeza que aquele caso ali eu não preciso nem calcular. 0 é um número natural, ponto. Então, é a parte não recursiva, também às vezes chamada de âncora. Ocorre quando a gente tem a resposta trivial de um certo problema. O passo indutivo, que é a parte que envolve a recursão, é a parte da definição daquele algoritmo ou daquela função que especifica como cada elemento da solução é gerado a partir do precedente, ou seja, do anterior. Por exemplo, a função fatorial, como vocês devem ter visto no conto, pode ser definida como, dado um número inteiro positivo n fatorial é igual a 1. Se n é igual a 0, esse é o caso base. Esse é o caso que eu não preciso calcular nada. Então, n é igual a 0, resposta 1. Ponto final. Se eu tiver isso, então, eu consigo definir o passo de indução ou passo recursivo, que é n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, se n for maior do que 0. Então, para qualquer cenário em que n é maior do que 0, eu tenho que a gente não sabe a solução. Então, eu tenho que calcular a solução. Como é que a solução é calculada? Recursivamente. Se o n é igual a 0, eu tenho o caso base, eu não preciso calcular nada. Então, visualmente, existem alguns conceitos que são utilizados de recursão de maneira visual. O mais famoso é o efeito Droste, que eu não sei se é assim que pronuncia exatamente, mas é um produto de cacau em pó da Holanda, em que tem uma freira segurando uma xícara e uma caixa da própria capa, da caixa do produto. Então existe uma recursão ali, ela é infinita, porque tem um elemento dentro do outro, de maneira infinita. Isso também foi aplicado em múltiplos outros locais. Então isso é uma coisa que está na cultura pop de uma maneira geral. Um exemplo é esse disco do Pink Floyd, que contém a própria capa do disco dentro de um espelho, e dá uma referência aí de alguma coisa interessante, mas dá para perceber também que existem pequenas diferenças, Então eles brincam um pouco com esse conceito, Então o cara que ele tá de camiseta e aqui tá sem camisa, e tá com a perna fechada, perna aberta, enfim, existe uma certa progressão nessa recursão. Dentro da computação,
a gente tem, para definir as gramáticas das linguagens de programação, a recursão ela é fundamental. Por exemplo, se eu quero definir como é que é uma expressão numérica, eu posso definir da seguinte maneira. Uma expressão é definida como sendo um número. Então, a expressão pode ser um número diretamente, ou é uma expressão vezes uma outra expressão, ou é uma expressão mais uma outra expressão. Percebam como que isso é interessante, né? Engenhoso. Porque se eu posso definir, a expressão poderia ser um número direto, por exemplo, 5. E aí acabou. Ou ela pode ser uma outra expressão vezes uma outra expressão. Então eu substituo essa expressão aqui por novamente a mesma definição. Posso substituir, por exemplo, por um número, 5 vezes 5. Ou eu posso substituir essa expressão por uma soma, e assim por diante. Então, nesse caso, como ela pode ser tanto um número como produto quanto a soma, eu consigo fazer expressões arbitrariamente complexas combinando essas operações. E aí, se vocês puderem tentar verificar o que é nessa expressão o caso base e o que ele representa. Bom, ele é o número, certo? O número é o caso base, porque o número é aquele que eu não preciso chamar de novo a própria expressão. Ele termina, ele se resolve por si próprio. Bom, problemas com estrutura recursiva têm a propriedade em que cada instância do problema contém uma instância menor do mesmo problema. Então, por exemplo, aqui nessa instância aqui contém uma instância que pode ser menor, por exemplo, um número. Então, qual é a resolução? Se a instância é pequena, eu resolvo ela diretamente, que é o caso base. É como o caso do fatorial, o fatorial do zero é 1, é o caso base. A instância é pequena, não preciso calcular. Se não, eu reduzo a uma instância menor do mesmo problema, aplico o método à instância menor e volto à instância original. Então tem esses 3 passos. Eu vou reduzir a uma instância menor, aplicar esse método ao que eu sei resolver e voltar ao original para continuar fazendo o mesmo processo. O algoritmo recursivo, então, usa a estratégia produzindo um algoritmo que é caracterizado por possuir uma chamada a si mesmo. Regras importantes. Primeiro, saber quando parar. Isso nunca é suficiente deixar mais claro, mais enfatizado. A gente tem que sempre ter um mecanismo para reconhecer se a jornada já terminou, se o que eu preciso resolver já terminou, ou seja, se eu alcancei o caso base, antes de tentar chamar recursivamente. 2. Decidir como fazer o primeiro passo. Não só o primeiro passo, né? Nesse caso esse primeiro passo ajuda a fazer vários passos, né? Qual seria o próximo passo? Pensar em como quebrar o problema em um subproblema que possa ser resolvido de maneira trivial. Por exemplo, no caso do fatorial, eu não sei calcular o fatorial diretamente, mas eu sei fazer um produto. Então, eu posso dizer que o fatorial de n é n vezes, e isso eu sei resolver, n menos 1 fatorial. E aí eu deixo esse n menos 1 fatorial para resolver depois. E analisar o problema de forma que possa ser dividido em jornadas menores. Então, encontrar uma maneira da função chamar a si mesma recursivamente, passando por parâmetro, no caso geralmente linguagem de programação, um problema menor, resultante dessa segunda regra. Foi o exemplo que eu dei. Então, se eu tenho fatorial de 4, por exemplo, 4 fatorial, como é que eu calculo isso? Bom, eu sei que 4 fatorial é 4 vezes, esse é o passo 2. Quebrei o problema em um problema menor, 4 vezes. 4 vezes é fácil resolver alguma coisa. E aí tem a parte 3, que é a parte que eu vou passar por parâmetro, que é, bom, eu sei que é 4 vezes 3 fatorial. O que é esse 3 fatorial? É o que eu vou passar por parâmetro para a função recursivamente. Então, já dei o exemplo, né, do cálculo do fatorial. E a recursão ela é interessante porque ela está, né, não só... Eu comentei aí da recursão na cultura pop, etc. Mas tem um caso interessante aqui, em que também temos a recursão. Se vocês procurarem no Google, por exemplo, recursão, então ele vai te dar uma resposta inteligentinha aqui, né? Você quis dizer recursão? Então, isso realmente está presente aí, bastante forte, né, em vários contextos. Bom, vamos implementar
o algoritmo, um fatorial recursivo. Então eu vou ter aqui uma função main, bem simples, poderia ter feito antes isso, né? Ocupando aí o tempo de vocês, mas vamos lá. Então eu vou deixar bem simples, então tem um número x ou um número n, e vou pedir para o usuário digitar esse número n, e eu quero saber o fatorial, então long int fatorial de n, fatorial, então eu quero uma função para fazer isso, de n. Depois vou imprimir na tela. Fatorial de n é igual a fn. Fn. Beleza, então a main está pronta, agora o que eu preciso é a função fatorial. Eu vou colocar no long int aqui porque ele pode ficar bem grande, né? Então, long int fatorial. Eu sei que ele recebe por parâmetro um inteiro. Ele deveria até ser long int, né, para ser mais coerente aqui com a resposta. Então ele recebe um número n. Vamos deixar todo mundo long int, que assim fica... O n pode até ser int, não tem problema. Bom, então o que acontece, né? Eu preciso... Qual que é a regra, né? Quais são as regras que eu preciso seguir? Lembrando, saber quando parar. Deve verificar se a jornada já terminou. Ou seja, isso aqui é o principal, né? Eu tenho que ver isso antes de tudo. Não vou sair fazendo fatorial. Então o que eu tenho que verificar? Se n é igual a zero. Isso aqui é o caso base, né? Ou trivial. Se n é igual a zero, eu retorno 1. E beleza, fechou. É isso aí. Esse é o caso mais simples possível. Então é o caso base. Vou colocar aqui. Bom, eu tenho o caso base e agora eu tenho também a segunda parte. Como decidir para quebrar o problema em um subproblema. O meu subproblema seria pegar n, multiplicar por fatorial de n menos 1. É isso que eu tenho que tentar fazer. E aqui já vai aparecer... Bom, nesse caso eu já fiz o passo 2 e 3, né? Mas basicamente é n vezes... Aí eu tenho fatorial de n menos 1. Então, a parte 2 aqui, que é quebrar o problema em um problema menor, é o n vezes. E o fatorial de n menos 1 é a parte recursiva. Bom, como é que eu vou fazer isso, né? E aí, às vezes, isso pode, na primeira vez que a gente está utilizando a recursão, pode parecer um pouco difícil de entender. Onde é que isso vai ser armazenado? Eu vou falar um pouquinho melhor nos slides, tá? Mas olha, eu vou retornar esse cara aqui. Então, eu vou fazer um return dele. Por que o return é importante? Porque cada retorno ele vai depender de resolver a próxima função. Então, eu vou mostrar nos slides, mas basicamente se eu tenho um fatorial de 4, é 4 vezes, ele fica esperando uma nova chamada ser resolvida para depois ir retornando eles em cadeia. Eu vou só, é bem simples, né? Tá pronta a função. Então aqui eu vou colocar passo recursivo. Tá pronta a função, eu vou então eu chamei ele de Fibonacci aqui, eu ia fazer o exemplo do Fibonacci, fiz do fatorial, mas tudo bem, vamos mover fatorial. Então fatorial menos o fatorial, então fatorial de 5, 120. Se vocês leram lá o conto, sabem que é isso mesmo. Então está funcionando a função. Tá? Esse não é o problema. Bom, então, aqui, né, até no slide eu fiz de um outro jeito. Né? O caso base, né, é sempre igual a 1. Se o n é maior do que 1, então o resultado é igual a n vezes o n fatorial menos 1 e retorna o resultado. Aqui eu utilizei um outro jeito de implementar. Tá? Notem que o caso base é tomado como sendo o padrão, né, nos dois cenários aqui também que eu implementei. A primeira coisa que eu faço é estabelecer que talvez exista um caso base. Se não, a gente substitui pelo passo recursivo. A forma disso ser implementado, na hora que o programa roda, na hora que ele executa, é por meio da pilha. E a gente utiliza mesmo a stack, a memória stack. Nessa pilha são armazenados os dados usados em cada chamada da função. Então, se eu peço, por exemplo, pelo fatorial de 4, o que ele está fazendo? O
fatorial de 4 é 4 vezes fatorial de 3. Então, enquanto eu não resolver o fatorial de 3, eu não consigo fazer essa multiplicação. Então, o que eu faço? Empilho novamente uma outra chamada. Fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. Para resolver isso, eu preciso saber fatorial de 2. Então, reparem que toda a função fica presa, né? Todo o resultado fica preso enquanto eu não termino essa sequência. Fatorial de 2, então, é fatorial de 2 vezes fatorial de 1, e o fatorial de 1, a gente sabe que é 1. Né? Então, na prática, aí, eu usei o 0, né? Mas dava para fazer com 1 também, que é mais rápido. Então, fatorial de 1 é 1. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente pode resolver. Então, eu resolvo 2 vezes 1 e retorno para outra função. Retorno o valor 2. 3 vezes 2 e retorno para a função anterior. 4 vezes 6 e retorno para a função fatorial 4, que vai dar aqui o resultado, então, 24. Na pilha é assim que funciona, né? Então, quando eu chamo o fatorial 2, o resultado é igual a n vezes o fatorial de 3. Eu empilho, então, para resolver o fatorial de 3, eu empilho mais 1, o resultado é igual a n vezes o fatorial de 2. No caso aqui, n é igual a 3, né? E empilho de novo, agora n é igual a 2, o resultado é igual a n vezes o fatorial de 1. E por fim, no fatorial de 1, o resultado é 1. Esse resultado, então, 1 é propagado para cá, que é propagado para cá, e assim por diante, até ter o resultado final. Bom, então, essa é a ideia de como a gente implementa isso de uma maneira prática, a recursão de uma maneira prática, e nós vamos discutir no próximo vídeo por que isso é tão importante.